Graça e paz, irmãos. Bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Queria começar esse tempo com uma palavra de oração. Pai, é com ações de graças que estamos aqui nesse momento para meditar na Tua Palavra, sabendo que ela tem o poder de nos transformar pela iluminação do Teu Santo Espírito. Então, nos ajuda aqui, Senhor, durante mais esse tempo aqui de compartilhar da Tua Palavra, seja o Senhor a falar aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Gostaria de ler com os irmãos uma palavra que está lá no livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Essa passagem aqui fala do encontro que Saulo de Tarso teve com o nosso Senhor Jesus. E esse encontro foi emblemático na vida do Saulo. Ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ele até então achava que estava fazendo algo que agradava o coração de Deus, mas depois desse encontro, ele mudou a sua forma de pensar. Assim como nós, o que muda a vida de uma pessoa, de uma forma definitiva, de uma forma profunda, é um encontro pessoal, com o Senhor Jesus. E depois desse encontro que Saulo teve, a Bíblia relata que ele ficou 3 dias, sem enxergar, e ficou também 3 dias de jejum, que ele fala que não comeu nem bebeu nada. Então eu penso que 3 dias na vida do apóstolo Saulo foram suficientes para ele refletir sobre toda aquela escritura que ele conhecia, que tudo que ele conhecia do Antigo Testamento falava a respeito do nosso Senhor Jesus. Então, foram 3 dias que não foram nada desperdiçados, pelo fato de ele não estar enxergando nada. Ele, na sua mente, ele trouxe à memória tudo aquilo que ele já tinha da palavra de Deus, e pela iluminação do Espírito Santo, ele pôde ver que toda a Bíblia que ele conhecia, todas as Escrituras falavam do nosso Senhor Jesus. Assim como nós, talvez muitos de nós precisou de muito mais do que 3 dias para refletir que as Escrituras falam tão somente do Senhor Jesus e da sua obra consumada na cruz. Mas é fato que depois da gente ter essa reflexão de quem é o Senhor Jesus, que o foco da palavra de Deus é toda, a Bíblia ela é toda cristocêntrica. O que nos resta depois da gente ter essa revelação de quem é o Senhor Jesus, a gente tem que tão somente entrar nesse caminho de obediência. Obediência às Escrituras, obediência à palavra de Deus. E Paulo, o Saulo de Tarso, ele contou com a ajuda de um discípulo de Jesus, chamado Ananias. E uma das primeiras coisas que Ananias falou para Saulo é que ele precisava passar pelas águas do batismo.
né, todo aquele servo de Deus, todo aquele filho de Deus que teve já revelação de quem é o Senhor Jesus, talvez a primeira coisa que essa pessoa deva fazer é passar pelas águas do batismo. Não existe preparação, né, como a gente faz muitas vezes, mas é tão somente a revelação de quem é o Senhor Jesus, da obra que Ele consumou na cruz, que é o que poderíamos falar, o pré-requisito para que as pessoas possam ser batizadas. Né? Paulo demorou 3 dias. Depois de 3 dias meditando nas Escrituras, ele falou assim, não, eu tenho que entrar nesse caminho de obediência. E esse caminho de obediência, esse caminho de seguir o Senhor, né, começa por essa cerimônia, uma coisa tão singela, tão simples. A pessoa vai dar aquele testemunho público de quem é Jesus para ela. E como foi com o povo lá no deserto, né, as pessoas estavam escravas no Egito. Jesus vai, mostra para elas que elas têm que passar o sangue na verga da porta, serem libertas, né, daquele anjo da morte que mataria o primogênito, e elas sabem que agora o caminho delas é rumo à terra prometida. E para elas alcançarem a terra prometida, elas precisariam atravessar o Mar Vermelho, que é uma figura do batismo. Então esse, né, talvez seja o primeiro passo de todo cristão, dar esse testemunho público, né, de quem é Jesus para elas. Porque o batismo, ele não tem essa figura da salvação, mas se a pessoa quer rumar para a terra prometida, para o reino celestial, ela tem que dar esse testemunho público. Jesus falou para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E depois ele fala, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, né, você não pode entrar no reino de Deus. Então essa figura do batismo, essa cerimônia do batismo, ela é sim um pré-requisito para que a gente possa alcançar esse reino eterno do nosso Senhor Jesus. Os escravos, o povo de Deus que era escravo lá no Egito, na verdade eles tiveram que atravessar 2 águas. Eles atravessaram as águas do Mar Vermelho e depois atravessaram as águas do Rio Jordão. Nós, como filhos de Deus, nós entramos na água do batismo e depois o Espírito de Deus, ele vai nos introduzir, né, por esse poder regenerador que ele tem de nos purificar, e aí entra a figura da água mesmo. E o Espírito Santo de Deus tem o poder de nos fazer entrar nessa realidade celestial que é o reino de Deus. Quando Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É o Espírito Santo de Deus que tem essa conotação de nos purificar, de nos trazer uma vida em santidade, em santificação. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos faz atravessar as águas do Rio Jordão para entrar nessa terra prometida. Então que a gente possa ter esse coração mesmo, voltado à obediência à palavra de Deus. São 2 mandamentos cerimoniais que nosso Senhor Jesus nos deixou, né? Que é o batismo e a ceia do Senhor. Então, como servos, como filhos amados de Deus, nós temos que desejar ardentemente andar nesse caminho de obediência para que possamos tomar posse desse reino que já foi preparado para nós. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos conduza pela Tua palavra. Amém.